Voz no Litoral no ar, agora com entrevista e vamos falar a respeito do coronavírus, trazer todas as informações para você. Recebo hoje aqui no estúdio o prefeito Marcelo Roque, também o senhor Abreu, que é da Regional de Saúde. E a gente daqui a pouquinho fala com eles, vou pedir para vocês assistirem uma reportagem com a gente primeiro. Em um período de 24 horas, 7 novos casos de coronavírus foram confirmados em Paranaguá. Em comparação com a semana passada, o número de infectados mais que dobrou. Veja na reportagem. Os dados são alarmantes. Em um período de 10 dias, o número de casos confirmados de coronavírus em Paranaguá mais que dobrou. O gráfico mostra que no dia 9 de maio eram 16 pessoas infectadas pelo vírus na cidade. No dia 19 de maio já eram 41 pessoas. O boletim dessa terça-feira mostrou um salto, 7 novos casos confirmados e o total na cidade-mãe do Paraná chegou a 41. Em todo o litoral, são 54 casos. O avanço do coronavírus em Paranaguá coloca a cidade no ranking das 10 com mais casos da doença no estado do Paraná. Por isso, não se descarta a possibilidade de lockdown por aqui, a exemplo do que já acontece no município de Campina Grande do Sul, na Grande Curitiba. O que se sabe até o momento é que apenas a conscientização da população pode conter a disseminação do Covid-19. Mas, infelizmente, o que se vê ainda é grande movimentação nas ruas e, pior, festas particulares que promovem aglomerações. Esses casos por todo o país ganharam destaques em noticiários. Aí a situação, então, como você acompanhou na reportagem do Pierre Andrade, peço que tirem as máscaras. Prefeito, inicialmente gostaria que o senhor falasse, muito boa tarde. Ontem nós tivemos um grande número de casos, anteontem também, e a gente vem nessa crescente essa semana, como a gente pôde ver no gráfico. Até vou pedir aqui, se o pessoal puder colocar o gráfico, como a gente fez o comparativo das 2 últimas semanas, a gente viu uma crescente de repente. De que forma isso preocupa a Prefeitura de Paranaguá? Boa tarde, Diana, boa tarde a todos da Voz do Litoral. Na realidade, isso foi anunciado, né? Na semana passada eu estive aqui falando daquele fato que aconteceu no nosso município, da festa, e já alertando que poderíamos ter aí, chegando no mês de maio, né? Nós tínhamos uma meta de entre 35 casos, nós poderíamos sim chegar até 60 casos. Então, isso vai acontecer, porque nós temos mais casos ainda para entrar no sistema ainda durante a semana. Nós devemos chegar aí entre 45 e 46 casos nessa semana ainda, né? E isso está sendo muito bem monitorado pela Vigilância Sanitária, pelo Jean, que está aqui, o Jean Franklin, a equipe nossa também lá, da Andréia, enfim, essas pessoas que estão todos os dias fazendo esse bloqueio, esse monitoramento. Todos esses 41 casos, Diana, estão mapeados, estão sendo monitorados pela Vigilância Sanitária. As pessoas estão fazendo a quarentena, isso é importante, e nós esperamos assim que no máximo daqui 7 ou 8 dias a gente estanque, né, esses casos, essas ramificações, que nós sabemos o motivo que aconteceu, infelizmente, né, mas o trabalho da vigilância está sendo feito, né, isso já era previsto, como eu falei no início, mas a gente tem que ter atenção como foi na matéria do início, né, pessoas ainda insistindo em não usar máscara, insistindo a fazer festas nos finais de semana, em aglomerações. Uma festa botou a perder aí não digo botou a perder, porque a gente sabe que daqui para frente os números de casos vão aumentar, né, como está aumentando no país todo, mas aqui no estado do Paraná não vai ser diferente, né? Nós conseguimos estancar assim o pico da pandemia, mas a gente tinha uma previsão desses casos começar a estourar mais um pouquinho mais para frente, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho e o objetivo é não ter um colapso lá no Hospital Regional, né? E isso nós estamos fazendo, e passar esses 40 dias aí, que são os 40 dias
difíceis para o país, passar com uma, não digo tranquilidade, mas com bastante calma e os casos assim apontando gradativamente, é isso que nós queremos. Agora, Abreu, esse trabalho é um trabalho conjunto, porque a Prefeitura faz o máximo que pode para evitar essa crescente muito rápida, para que isso não se reflita no hospital regional. Acho que foi na semana passada ou retrasada que o senhor esteve aqui juntamente com o Giovanni. Nós tínhamos 4 casos dentro do regional que acabaram não se confirmando, salvo engano, que eram 4 pessoas que estavam internadas, mas não se confirmou para coronavírus esses 4 casos. Agora, como está a situação dentro do hospital regional diante desse quadro que a gente tem agora no litoral? Boa tarde a todos que nos veem. O prefeito colocou muito bem, esse trabalho operacional da investigação de casos, ele começa pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Prefeitura. Aqui em Paranaguá, nós, como em todo o litoral, nós temos trabalhado de forma harmônica, com muita competência por parte do município, né? E, obviamente, quanto mais atento está a equipe, mais investiga, mais vai aparecer casos. Nesse momento, a curva que está apresentada ali, ela começa a seguir uma tendência que a gente já esperava, né, de ter um aumento de casos nesse período inicial, no mês de maio e junho. Teve uma aceleração aqui por fatos que o prefeito já colocou, mas isso não nos deixa numa situação muito desconfortável, porque as medidas que estão sendo implementadas aqui em outros municípios de restrição à movimentação de pessoas, à aglomeração, elas têm sido efetivas, então as pessoas não podem relaxar em relação a isso. Exatamente por quê? Porque a razão está na outra ponta, que é no hospital. Se há 2 semanas atrás eu estive aqui e disse para você que nós não tínhamos caso, hoje a nossa ala Covid, nessa manhã, está ocupada por 5 pacientes, né? Um numa situação mais grave e os outros estão naquela condição que a gente também espera acontecer, que são pacientes que precisam do cuidado hospitalar, né? Mas não precisam necessariamente estar entubados. Então, apesar da estrutura do hospital regional, neste momento, está com condições de receber o maior número de pacientes, todo o nosso esforço, esse feito lá pelo município, com o serviço de vigilância, as medidas de restrição colocadas pelos prefeitos, é no sentido que a gente consiga garantir e ter esta razoável tranquilidade para garantir o atendimento a todos que precisarem da nossa assistência hospitalar. A gente já vai lá falar com o Jean Frank, mas antes eu gostaria de colocar uma pergunta para o senhor. A gente viu aqui, dentro de 2 situações que ocorreram no município, uma que eu acredito que não tem como a gente evitar, que é de um trabalhador essencial, foi trabalhar e acabou passando para outras pessoas. A gente não sabe ainda de que forma isso aconteceu também, mas é algo natural. E outra questão que foi uma festa que acabou contaminando um grande número de pessoas. Agora pergunto, Abreu, se ocorrem mais, por exemplo, num final de semana, mais 2 festas como essa, né? A gente sabe que ainda tem ocorrido festas no município, que existem pessoas que não se conscientizaram da gravidade da situação. Se ocorrem mais 2 casos como esse, isso pode afetar o trabalho que foi feito até aqui? Com certeza, com certeza. Eu acho que o Jean Frank tem isso muito bem mapeado, ele vai poder esclarecer, mas desse ciclo inicial das pessoas que participaram de um evento aqui em Paranaguá, dele decorreu pessoas que também foram contaminadas diretamente, ou seja, nós tivemos 3 ciclos de contaminação. Pessoas que estiveram presentes fisicamente na festa, pessoas que eram parentes daqueles que estavam na festa e que adoeceram, e pessoas que compartilhavam o espaço de trabalho com os que estiveram na festa, que também adoeceram e levaram isso para suas famílias. Isso é uma prova que a gente aprenda com esse fato, né? De que nós temos que evitar essas aglomerações, porque inevitavelmente esse vírus vai se transmitir. Então nós
identificamos esses 41 casos que temos confirmados hoje em Paranaguá, eles são um alerta para nós, dizendo assim, ó, o vírus circula em Paranaguá e em todo o litoral. E se a gente não tomar essas medidas de isolamento, de evitar essas concentrações populacionais, isso vai piorar muito, sobrecarregando os serviços, aí a gente corre o risco de viver as situações indesejáveis que nós temos em algumas regiões do país, né? Com superlotação de serviços, sem possibilidade de garantir atendimento à saúde das pessoas. Lembrando sempre que essa doença tem uma outra característica. Além dela ser grave, quando ela atinge esse estágio, ela ocupa muito tempo um leito hospitalar. Então, o paciente chega a ficar 20 dias, até um mês, né, impedindo, e diferentemente das outras pneumonias, que você circule a ocupação daquele leito. Então, além do que, um grande número de doentes também compromete a equipe de saúde que está atendendo. A gente não pode desconsiderar isso. Nós temos hoje algumas informações que mostram que quase 1/4 das pessoas que adoeceram em todo o mundo são profissionais de saúde. Então, essa ação de ter um cuidado em relação à exposição é um ato de solidariedade humana, porque você evita a transmissão no âmbito da sua família, comprometendo equipes de saúde e seus colegas de trabalho. Então, nós precisamos manter cuidados e evitando as aglomerações. Ok. Então, a gente vai falar com o Rafael Paes, que traz mais informações para a gente. Ele está aqui na emissora também, mas para que a gente evitasse um grande número de pessoas aqui dentro, decidimos por dividir essa entrevista, né, em 2 locais. Rafael, boa tarde. Por favor, traga as informações aí direto da redação. Oi, Diana, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estamos eu e o Jean Frank aqui, de máscaras, porque vocês não conseguem ver aí de casa. Jean, acho que agora dá para a gente tirar aqui, para a gente poder conversar de uma maneira melhor. Mas aqui na redação, todas as pessoas que estão aqui dentro estão usando máscaras também, então a gente usa até o máximo de tempo possível e até para dar exemplo para você que está em casa. Diana, tenho o prazer de receber mais uma vez hoje aqui na nossa redação o Jean Frank, que é o chefe da sala de situação aqui de Paranaguá, que trata de epidemias como da dengue, como a doença agora do coronavírus também. Jean, obrigado mais uma vez pela sua presença e por esclarecer dúvidas, que nós temos várias aqui hoje com a gente. Eu agradeço, estou sempre à disposição e é um prazer responder às perguntas que virão. Jean, eu começo te perguntando com relação à chamada cadeia epidemiológica. É um estudo que você está desenvolvendo por meio da sala de situação da Prefeitura, que mapeia os casos de coronavírus. A gente começa falando desse assunto, né? Vamos falar de dengue também depois, com relação as infecções que estão ocorrendo aqui na nossa cidade. O que você pode dizer para a gente, preliminarmente, com relação a isso, esse raio-x do coronavírus aqui em Paranaguá? Bom, é importante entender o que é epidemiologia, que é o estudo das doenças. A cadeia epidemiológica é quando a gente pega um caso índice, ou seja, o primeiro caso descoberto de uma determinada doença, e a gente segue as pistas, como um detetive mesmo, descobrindo para onde que esse vírus foi alastrado, qual pessoa foi contaminada e dessa pessoa para que outra pessoa houve a contaminação, a fim de que a gente possa quebrar essa cadeia. Porque no caso do coronavírus, dar continuidade a essa cadeia é muito perigoso, porque a transmissibilidade desse vírus é muito grande. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês da transmissão desse vírus. Olha só. Veja, se a gente pegar o caso índice, caso 1, e o primeiro caso ele possa passar para 3 pessoas, porque é isso que o vírus corona faz. Ele transfere de 1 para 3, de 3 para 9, de 9 para 27, para 81, para 243. Cada um desses é um elo da cadeia. Quando a gente chegar no 10º elo da cadeia, a gente já está com 60 mil pessoas contaminadas. É muita coisa, hein? É muito rápido. No 11º, 177 mil pessoas. No 12º, 531 mil pessoas, partindo de um único caso índice. Por isso, a importância da quebra dessas cadeias. Eu vou dar alguns exemplos daquilo que a gente tem feito no decorrer do período para ajustar
esse nosso trabalho de forma a quebrar essas cadeias e fazer com que o vírus não se dissemine. Sim. Veja só, o primeiro caso descoberto aqui foi uma mulher de 49 anos que ficou isolada no município de Curitiba. Ela fez tudo muito direito, ficou por lá, o caso não se alastrou, não houve transmissão. O segundo foi masculino de 47 anos, também importado. A primeira teve na Europa, o segundo teve na Europa também. A gente conseguiu detectar, não houve transmissão. O terceiro, 63 anos, também ficou em isolamento, não houve transmissão. Até que a gente teve outros casos onde a transmissão acabou acontecendo. Ou seja, já só para a gente entender, antes de você continuar falando dos casos que aconteceram, quando você fala que não houve a transmissão, é que houve a quebra, ou seja, a quebra dessa corrente. Ou seja, as pessoas fizeram isolamento. Isso é o exemplo de responsabilidade. Uhum. A pessoa chegou da Europa, ficou isolada, ou seja, não saiu por 14 dias do seu local de isolamento. Sim. E, portanto, não passou para ninguém esse vírus. Olhem só a importância disso. Então, a gente vem falando de festa, que transmitiu a doença para várias pessoas. É totalmente aí o exemplo errado, né, do que se deve fazer. Mas continue, Jean, por favor. Aí. Temos outros exemplos. Veja só, um caso masculino de 70 anos lá de Alexandra. Uhum. Esse senhor veio de Curitiba, era um pós-cirúrgico, foi cuidado por pessoas porque precisava de cuidados, Sim. mas já passou para duas outras pessoas. Uma menina de 10 e uma de 35 anos, uma senhora de 35 anos. Uhum. A gente foi alertado desses sintomas, né, desse senhor, fomos lá, fizemos o isolamento dessa família e desse senhor e não passou daí. De um caso, foi só para 2, nem para 3 foi. Agora a gente tem outros casos, por exemplo, esse que é fatídico, que está todo mundo falando. Ele começou com o caso índice não lá da festa, mas sim de uma senhora que apresentou sintomas e buscou os serviços e nós começamos a investigação. Uhum. Nós soubemos, então, que essa senhora tinha participado de uma comemoração. Essa senhora, ela transferiu o vírus para suas filhas de 10 e 11 anos, foram isoladas. Sim. A gente pegou todos os contactantes, ou seja, aquelas pessoas que conviveram com ela nesse período, e nós fizemos exames também. E descobrimos o vírus numa senhora de 42 anos, numa senhora de 49 anos e num senhor de 22 anos. Isolamos todos eles. Dali não passou. Mas essa senhora referiu que participou dessa comemoração. Fomos até esse local e fizemos uma série de exames. Nesse, até agora, de exames, nem todos foram computados, especialmente os testes rápidos, mas alguns já foram, que foram os testes laboratoriais. Sim. Então, nós tivemos um feminino de 46 anos, um feminino de 69, um masculino de 76, um feminino de 18, mais um feminino de 18, um masculino de 33 e mais um masculino de 56. Ou seja, demorou para a gente encontrar qual foi o primeiro caso. Entendi. E aí começou a se alastrar. E cada um desses também teve, por sua vez, o contato com outras pessoas também, e aí é que vai se formando essa grande bola de neve, né, Jean? Bom, o fato é que a gente conseguiu, ainda assim, fazer o bloqueio epidemiológico, e essa cadeia, que ela funciona meio que como uma teia de aranha, ela foi quebrada. Então, possivelmente, aquilo que começou nessa comemoração já tenha sido extinto. Okay. Mas isso nos avisa muito peremptoriamente de que comemorações não são bem-vindas nesse período. A gente não pode facilitar com esse tipo de festejo, porque caso a cadeia de transmissão comece num local onde existam muitas pessoas, é muito difícil da gente quebrar. E o vírus vai correndo, e vocês viram, no 10º elo da cadeia já são 60 mil pessoas. Então, a responsabilidade individual, mais uma vez, é importante e é intransferível. Por favor, não façam aglomeração de forma nenhuma nesse período. Tá certo, Jean. Vou dar uma pausa aqui no nosso bate-papo agora para devolver lá para a Diana. Bom,
Bom, a gente espera que, de fato, né, já esse caso dessa festa tenha acabado, porque a Secretaria de Saúde aqui da cidade conseguiu trabalhar, identificar essas pessoas, fazer o isolamento, para daí, então, fazer essa quebra que o Jean comentou com a gente aqui, a quebra da transmissibilidade, né, Jean? Só que sirva como exemplo, né, pessoal, para que a gente não faça esse tipo de situação, como o Jean acabou de falar. Não é o momento de fazer festa, não é o momento de fazer aglomeração. É um exemplo triste que, infelizmente, resultou em uma morte, né, Jean? E que sirva mesmo de exemplo aí para que a gente não faça mais, a gente tome consciência de uma vez por todas que é uma doença perigosa sim, não é uma gripinha. A gente tem que se cuidar. Diana, volto contigo aí. Ok, Rafa, obrigada. Prefeito, a gente tem uma situação que já aconteceu, precisa, acima de tudo, ser tomada como exemplo, né? Então, precisamos tomar como exemplo o que pode acontecer se mantivermos esse hábito de realizar festas nesse período de pandemia, que é o que vem sendo não recomendado pelas autoridades de saúde no mundo todo. Já tivemos a festa aqui em Paranaguá. Se houver outras festas, multa, a prefeitura pode fazer alguma coisa administrativamente para que isso seja punido de forma rígida, para que a gente não venha a sofrer novamente essa situação? Na realidade, no próprio decreto já prevê o artigo 268, que é detenção, né, multa, nesse tipo de situação. Mas se uma festa fez um estrago como esse, imagine se tiver no município uma ou duas a mais. Vai chegar um momento que o Jean não vai poder fazer esse relato que ele fez agora, de todos os casos, os bloqueios, vai ser quase que impossível. E esse bloqueio é justamente para não deixar o pico da pandemia se estender dentro do nosso município. E eu quero aqui, nesse momento, agradecer a nossa equipe. Eu tenho o Jean, eu vou falar o nome do Jean, da Andreinha e da Débora, que são, eu falo que essa trinca, né, de pessoas que estão todos os dias, né, juntamente com a sua equipe, fazendo esse trabalho importante e às vezes é não compreendido pelas pessoas, pelos casos confirmados, né, que as pessoas ficam um pouco chateadas, né, mas sem razão, onde a pessoa liga, onde ela vai até a residência, conversa, tira informações, como foi dito aqui pelo Jean, e as pessoas ainda acham ruim e difícil, né, mas até abate um pouco os profissionais, num momento tão difícil como esse, mas a gente tem que parabenizar esse pessoal que está fazendo um grande trabalho, e as pessoas têm que ter a consciência do isolamento social, do distanciamento, como foi falado aí desde o início, né? O mundo passando dificuldades, mesmo após o isolamento social em alguns países da Europa que estão voltando a casos, voltando também novamente depois do isolamento social. Nós temos que ter o cuidado praticamente daqui para frente sempre. Certo, a gente já volta ao assunto, nós vamos fazer um intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente retorna com a entrevista, também com mais informações para você.